Pessoal, bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Jorge Ferreira e hoje estou à mesa com o Micael Lopes. Micael, como é que está? Tudo bem contigo? Muito bom dia, tudo ótimo, Jorge, contigo. Também, boa. Olha, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Eu acho que tu tens aqui imensas coisas de valor. Pai, e por surpresa, tu trazes temas que eu já queria trazer há muito tempo ao podcast. E antes de quando falámos para vir cá, eu nem sabia que iriam vir estes temas que se calhar possa levantar um bocadinho o véu para o pessoal ficar já curioso, que é a questão dos psicadélicos Força. também, a sustentabilidade e muito nesse espectro. Portanto, eu acho que isso é extraordinário e fico muito feliz por teres aceito o meu convite para vir cá falar um bocadinho. Obrigado, obrigado eu. Olha, eu nem sei por onde começar, porque há tanto a Uhum. dizer sobre ti, de tu fazes tanta coisa e há aqui tanto ponto que eu quero tocar, porque eu acho que tu és uma pessoa muito interessante, porque pá, tu viajas imenso, eu acho que tens experiências muito distintas do normal, por aquilo que eu já falei contigo. Estamos a gravar num dia em que tu estás neste próprio dia para partir de viagem para a América do Sul para depois ires para a Antártida fazer uma expedição, não é? Exato. Portanto, Exato. existe aqui muita coisa à tua volta extremamente interessante, mas se calhar aquilo que eu gostaria de pegar, nós eventualmente vamos pegar nesta questão dos psicadélicos, vamos pegar na questão de tu estares a criar a tua própria empresa de e-commerce na área da sustentabilidade e deste impacto que tu queres criar positivamente para o planeta, mas eu Uhum. sei que tu tens vivido sempre fora de Portugal, mais ou menos desde que começaste a estudar, e sendo isso um tema tão atual neste momento, da qualidade de vida em Portugal não permitir que os jovens com alguma ambição consigam se ingrar cá, digamos assim, Está a mudar. eu espero que sim, eu espero que sim. Então eu acho que a minha primeira pergunta seria nesse sentido. Conta-nos um bocadinho sobre a tua história e o que é que te levou a querer sair de Portugal. É. Eu acabei o curso, eu fiz o curso no Porto, em gestão de empresas. Só depois aí é que, como eu queria ter uma experiência internacional para tentar aprender e pôr em prática um pouco mais depois dos estudos, eu passei por Miami um ano, onde tive até a fazer um estudo de inglês, Business Language. E daí, quando voltei a Portugal, eu estava a fazer um estágio em Lisboa, numa consultoria. Eu estava à procura só de empregos no estrangeiro, para pôr em prática a minha língua e também aprender mais como é que as coisas funcionam no resto do mundo. E foi daí que eu então tive um emprego, que até foi logo a primeira entrevista que eu fiz em Milão. E depois, com base em Milão, tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa, para a Schindler, de elevadores na parte da Sim? IT, Finance and Controlling, em Varsóvia, Budapeste, Praga e depois nos headquarters aqui na Suíça. E foi então que depois eu tive uma outra oferta de trabalho para outra consultoria e me mudei para Zurique como base, onde tenho estado agora os últimos 10 anos. Em que desses 10 anos, 9 anos, estive a trabalhar para a Deloitte, na Air Supply Chain. Pô. Pá, Exato. eu acho que para muito jovem que nos está a ouvir, lá está, também dado o teu background na área da gestão, economia, por aí fora, que também é um bocadinho como o meu, eu via muito na altura que o sonho, digamos assim, muito pessoal, era ir parar a uma das Big Four, uma das grandes consultoras, a Exato. Deloitte, PwCs, a KPMGs, por aí fora. E Right. vendo que tu acabaste por cair numa delas, ainda por cima na Suíça, que é um país que tem uma qualidade de vida totalmente distinta e que é muito procurado pelos nossos jovens, eu fico sempre com a curiosidade de como é que é para ti, efetivamente, trabalhar? Porque há também aqui esta parte de muito pessoal que se queixa dos horários, do trabalho que é um bocadinho explorado nas Big Four, etc. Mas como é que é trabalhar numa grande consultora num país como a Suíça e viver também num país como a Suíça, quando Uhum. comparativamente aos teus colegas que ficaram em Portugal? É uma pergunta interessante essa de explorar do número de horas que se trabalha.
Nós aqui não temos, na minha empresa não pagam horas extra, mas na maior parte das empresas na Suíça tens essas horas extras ou podes tirar mais tarde, o que faz uma grande diferença muitas vezes. Ok. Hum, no fundo, eu tenho uma opinião que essa parte da exploração depende muito de todas as pessoas, não só da cultura da empresa, dizendo como as expectativas que tu pões ao teu chefe e aos teus clientes e a forma de tu trabalhares, eh, logo do início tem muito a contar como depois as expectativas que eles criam, que tu fiques muito tarde no escritório, chegues muito cedo e tudo mais. E desde que tu, desde o início, ponhas expectativas claras de qual é a tua qualidade de vida e o que é que tens que fazer e entregues bom trabalho, ou seja, em qualidade e não necessariamente porque trabalhaste muitas horas, faz muita diferença. E eu, eh, quando é preciso trabalhar mais em termos de horas, trabalha-se, mas às vezes também é menos. Sim, trabalhamos sempre mais do que 8 horas do que das horas de contrato, mas não necessariamente muito mais, e acho que sempre que também tive equipas a meu cargo, tomei consideração de não exagerar nas horas de trabalho e dar muito mais valor à qualidade do que necessariamente às horas de trabalho. E uma pessoa às vezes pode fazer em meia hora o que outra pessoa demora 5 horas a fazer, por isso qualidade over supply. Sim, pá, isso é ótimo teres essa visão e eu quero acreditar que também esse é um bocadinho o caminho do mundo no geral. Nós vemos isso com países. Eu sei que as pessoas estão sempre a comparar Portugal com a Noruega e com outros países que não têm nada a ver, Uhum. mas a verdade é que muitos países da Escandinávia já estão a introduzir horários de trabalho mais reduzidos Yeah. ou menos dias na semana, o que seja, pronto, Uhum. o que é bom e que também demonstra essa parte da produtividade contra o tempo de trabalho. Mas eu acho Sim. que se calhar a minha última questão relativa a esta parte de Portugal versus Suíça e etc., aquele dilema muito grande que também muitos Sim. portugueses e muitos jovens têm, tu sentias na altura, e também a comparação do que é que sentias na altura com o que é que sentes agora, que ficar em Portugal para um jovem muito ambicioso a nível profissional é um grande corte nas suas asas ou não? É difícil para mim responder porque não tive essa experiência de Portugal, de tentar me lançar em Portugal, não é? Mas eh, acho que as coisas estão a mudar em Portugal para o melhor nos últimos anos. Eh, Digamos, há 10 anos atrás, acho que o número de empresas que eram multinacionais e startups praticamente não existia esse tipo de ambiente. E dado a considerar que os salários em Portugal são muito muito inferiores, por exemplo, à Suíça, fazia uma grande diferença eu, por exemplo, estar a trabalhar na Suíça com o salário que tinha, nem precisava de pensar em poupanças, não é? Uma pessoa queria ir viajar ou passar fim de semana aqui e ali, com a diferença de salário bruto, fazia uma grande diferença também em Portugal e eu falo nisso porque depois isso dá-te oportunidades também de viajar, que vais aprender e também de fazer cursos, tu próprio podes investir e quanto esse valor financeiro ajuda-te a investir a ti próprio. Uhum. O que depois dá-te essa tal vantagem para te lançares e tudo mais. E também o facto da Suíça ser um dos países mais inovadores, according to certos rankings, também tens acesso a muitas mais empresas e outras pessoas na tua network que te ajudam a lançar e a pensar em grande. Mas como eu disse, eu acho que está a mudar. Eu pessoalmente tenho muitos amigos internacionais, desde artistas, entrepreneurs, cripto e tudo mais. E nestes últimos 2, 3 anos, tive muitos deles que se mudaram para Lisboa e eu tenho começado a ir a Lisboa mais frequentemente. E acho que a oportunidade lá de mercado e também de startups que se estão a criar eh, trará essa tal igualdade tanto como se quiser ser freelancer e trabalhar no mercado suíço ou independente de qualquer mercado, que te dá a oportunidade de ter salários muito maiores e também essa global economy. Então, acho que Portugal está no bom caminho, Lisboa está on fire. E eu também estou a considerar possivelmente mudar-me para lá nos próximos meses.
Boa, boa. Não, Lisboa está sem dúvida on fire, em vários sentidos. Só que lá está, é aquela coisa, eu acho que ao mesmo tempo, quanto mais on fire está, também. E isto é um tema para outro podcast sobre o qual eu não me vou Hum, alongar, mas também cria maior desigualdade, porque é um facto que a questão com a hipótese dos trabalhos remotos e com as grandes startups e veio muito talento internacional parar a Lisboa, sim, isso acaba por causar um impacto positivo para algumas pessoas, para algumas empresas, para um certo nicho, depois claramente negativo para as pessoas que continuam a trabalhar nos supermercados, a fazer limpezas, em trabalhos ditos comuns, não da nova uhum. era, digamos assim, que os salários acabam por não acompanhar e o custo de vida continua a subir. Mas pronto, isto é um tema Sim, que daria outro sim, é um podcast. tema, mas eu gostava só de dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas esquecem-se do tipo de adaptabilidade e acho Uhum. que as pessoas têm que, tudo que vem na vida tem que se adaptar e ver como oportunidade. Tendo essas pessoas que ganham mais e tudo mais no centro da cidade, é uma oportunidade tanto para as pessoas portuguesas que vivem lá arranjarem um emprego nessas tais empresas, também supermercados e tudo mais, para aumentar o preço potencialmente, para poderem servir e, e acompanhar a inflação dos preços. Por isso, é uma coisa que se tem que medir e acho que também restaurantes e tudo mais têm preços em Lisboa muito mais altos do que no resto do país. Por isso, Sim, adaptabilidade é importante. sim, sim. Ouvir o mercado e adaptar-se. Também acho que tens razão, é um facto, porque se as coisas continuam com os mesmos preços e, por exemplo, os cabeleireiros continuam, que já não, tu vais a um cabeleireiro em Sim, Lisboa, sei lá, eu na minha terra de origem eu pago para aí 7 euros para cortar o cabelo, em Lisboa eu acho que não se paga 7 euros para cortar o pois não. cabelo, mas sim, acho que há uma data de dinâmicas a analisar nesse ponto. Mas olhando para o que tu me contas e vendo o teu percurso tão interessante e tipo, estando tu numa posição aparentemente tão boa, o que é que te fez criar a tua própria empresa e largar tudo, largar o conforto, digamos Hum, assim, e entrar por uma coisa completamente nova? arriscar. Como te disse, eu trabalhei praticamente 13 anos em consultoria, maioritariamente sempre na área de supply chain e nos últimos 10 anos dedicado a empresas farmacêuticas, em que trabalhei praticamente com quase todas as top 10 empresas maiores do mundo. Um, e depois desse todo tempo em trabalho e dos últimos 4 anos em que nós no mundo começamos a ter mais awareness, mais informação sobre o climate change, sobre a emergência climática que todos estamos a passar, foi uma coisa que começou a preocupar muito. E olhando depois também para mim próprio, eu comecei a pensar muitas vezes o que é que eu posso fazer para reduzir o dano que eu tenho e que faço todos os dias ao planeta. Da maneira que eu consumo, a maneira que eu viajo, as roupas que visto, ou seja, todo e qualquer movimento que uma pessoa tem, desde o momento que acorda, quanto tempo passas no chuveiro, que escova de dentes tens, que pasta de dentes, que shampoo que usas, o que é que tu comes para o pequeno almoço, como é que tu vais para o trabalho. Ou seja, nós estamos a tomar milhares de decisões todos os dias, a maior parte também delas todas subconscientes, mas todas elas têm um preço a pagar. Eh, e nós quando pensamos em preço, pensamos sempre na moeda, em Sim. euros, em francos e tudo mais, mas eu começo a pensar muito mais qual é o preço que isso tem para o meio ambiente, para o planeta. E eu acho que todos nós adoramos este planeta e queremos preservá-lo. E daí eu queria começar a trabalhar mais na área de sustentabilidade, como um tema em geral. E então decidi o ano passado, faz agora um ano, em que já ia para a minha promoção de diretor e decidi abandonar o processo e tirar um sabbatical. Fiz um sabbatical de 3 meses, em que estive a viajar na Costa Rica, fiz lá uma cerimónia também com plant medicine e Top. depois também estive no México. E pela primeira vez na minha vida, desde que comecei a trabalhar, tive tempo necessário para descansar e para refletir
como nunca tinha tido na vida. No máximo que tinha tirado umas vezes foi 2 semanas de férias. E normalmente tirava sempre um dia aqui, um dia ali, que é para viajar mais aos fins de semana. E pela primeira vez tive mesmo aquele momento para pensar, para refletir e pensar o que é mesmo importante na minha vida. E, e todos nós temos uma energia única e um conhecimento único. E então eu pensei, ok, tenho estado a trabalhar 13 anos para empresas farmacêuticas, nada muito mal contra elas. Elas ajudam muitas pessoas numas coisas, Sim. pior ou noutras. Mas eu pensei, como a minha energia é única, eu quero dedicá-la ehm, ao planeta, a preservar o planeta e a beleza que tem. Em vez de estar a investir a minha energia em consultoria, em empresas farmacêuticas e tudo mais, que são valores que não me identificam, e então segui decidir exatamente aquilo que mais me toca no coração. Eh, e então, como tenho estado a trabalhar durante 13 anos, também tive essa oportunidade de ter algumas poupanças. E mal eu vim de sabbatical, 3 meses depois, eu falei com o meu chefe e disse: Olha, eu estou a refletir muito, mas eu muito provavelmente vou sair da empresa. E então, uma semana depois, eu telefonei outra vez, já refleti, já pensei e decidi sair. E nessa altura ainda nem sequer tinha um business plan ou nada, tinha uma ideia de uma potencial empresa que eu queria criar, mas foi seguir muito mais os meus instintos, os meus sentimentos e os meus valores, pus isso à frente do que qualquer benefício financeiro ou safety ou conforto, porque só temos uma vida para viver. A maior parte das pessoas andam sempre à procura dessa mais dinheiro para um carro maior, para uma casa maior e tudo mais. Eu tenho agora feito o contrário. Comecei a doar a maior parte das minhas roupas, já saí da minha casa que era um bocadinho maior, cortar os custos e tudo mais. Viver uma vida muito mais simples, que com simplicidade também muito mais a felicidade. Não temos de tomar tantas decisões e de pensar e não temos tantas responsabilidades. E, e daí, então decidi criar a minha empresa, Boa. Pá, que acho que vai ser as tuas próximas perguntas. não, pá, ótimo, foi uma resposta excelente e adorei a parte em que tu passas aqui por uma questão que eu acho que toca cada vez mais nos corações do pessoal que tá um bocadinho aware para a realidade, que é isto de tentar encontrar a felicidade primeiro, ou não é, esta questão de encontrar a felicidade é sempre muito subjetiva, mas isto de colocar os nossos objetivos, as nossas razões primeiro e depois o resto vir como bónus. O dinheiro ser um bónus de nós gostarmos do que fazemos e de nós Exato. estarmos alinhados mais ou menos com aquilo que nos parece ser o que nós somos. Porque muitas vezes também não Uhum. sabemos o que somos, mas tentar pelo menos descobri-lo. E depois, terminando com a parte do minimalismo, pá, eu pessoalmente tento defender. Eu tenho até um episódio dos primeiros que é sobre minimalismo e para mim diz-me muito, pessoalmente, porque acho que faz muita diferença, parecendo que não, essa questão de Uhum. minimizar as escolhas e tornar tudo muito mais simples, traz uma paz acrescida que eu acho ótima. E agora, antes de entrarmos na questão da Mico.Heart, a tua empresa, Uhum. que tu estás a criar há algum tempo. Para já, há quanto? Boa, já tens aí o merchandising e tudo. Ótimo. Exato. Sustentável, né? Sim, isto é feito de restos de café, prensado e fazem este copo de café. Top, top. Isso é muito porreiro, pá. E tu já estás a criar a empresa há quanto tempo? Então, eu saí o meu último dia de trabalho foi o ano passado em agosto e comecei praticamente a empresa logo em setembro. Ou seja, fiquei desempregado. Eu também comecei logo, o mais rápido possível, pôr as minhas poupanças em investimento, a contratar uma equipa de IT, a contratar pessoas para me ajudar e tudo mais. Então, em setembro, mas muitas lessons learned, Uhum. muitas lições e tudo mais. E está a correr, está a andar para a frente. E agora também estou a repensar muito no que fazer e tudo mais.
mas o propósito está acima de tudo. Eu não sei se tens alguma pergunta mais específica que Sim, agora sim, sim, sim. tanto Agora posso, que tocaste posso nessa dizer tanta parte coisa. do Lessons Learned, acho que antes de entrarmos na parte da empresa em si, o que é que faz, de Sim, como é que ela se destaca das demais, exato. aqui um breve apontamento sobre esta parte de empreendedorismo. Quais é que foram as Lessons Learned principais que tu foste retirando? É, eu quando saí da empresa, eu estava, e depois de ter passado 3 meses a descansar e a olhar para os meus valores, eu estava o meu coração, a seguir muito o meu coração e a minha intuição. Então decidi mesmo direcionar-me, pôr tudo que tinha e investir e andar para a frente o mais rápido possível. Ou seja, naquele famoso triângulo de tempo, dinheiro e qualidade, eu pus o tempo para ser o mais rápido possível. E então é isso que é uma lesson learned, ir com mais calma. As coisas, tudo na vida demora o seu tempo, tal como uma árvore demora a crescer. Eh, ou seja, não apressar tanto. Isso foi uma lesson learned, depois fazes muito mais erros. Sim. Mas, por outro lado, com todos esses erros que eu fiz os últimos 6 meses, tenho muitas lições que agora posso usar com mais calma. Por isso, foi, foi também um investimento financeiro muito maior do que poderia necessariamente ter sido feito, ou seja, financeiramente foi muito pior, mas também com mais calma. E também podia ter ido, por exemplo, para o desemprego e fazer uma coisa entretanto, eu decidi não tirar vantagem nenhuma do desemprego. E posso dizer que o desemprego aqui na Suíça seria muito, 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 muito bem pago. Eh, Então, decidi focar-me Yeah. simplesmente a 100%. Porque uma coisa também importante, quando eu desisti, eu estava a considerar, se calhar faço 50%, se calhar freelancing em consulting, 50% em empresa, mas eu decidi pôr-me a minha energia toda e o meu foco todo a 100% na empresa, Ok. que é como declaro. Pá, isso é ótimo e eu acho curiosa essa tua decisão de não teres ido para o desemprego, porque eu não sei se faria alguma diferença, mas pode ser que se tu fosses e ao ter um conforto acrescido de estar também no desemprego, não Hum, focasses tão bem as tuas energias naquilo que querias construir. Não exato. sei, isto é tipo uma ideia só. Sim, depois Ah, tens que mandar CVs para empresas e tudo mais, e, e eu não estaria a ser justo para mim próprio, como eu estava a seguir tantos meus valores, eu poderia mandar CVs, currículos, mas claro que eu não queria o trabalho, eu queria criar a minha própria empresa, sim, mas e teria essa vantagem financeira que o sistema me oferecia. Claro, eu também estou a dizer isto porque tinha poupanças, não é? Se não tivesse poupanças, aconselho pessoas a claro. tirar vantagem do sistema. Porque também paguei para isso durante mais de 10 anos. Não estava a tirar dinheiro nenhum, não é? Sim, sim. Eh, mas sim, E, diria 100%. neste caso, se pudesses voltar atrás, dirias que aquilo que tentarias fazer era levar as coisas com mais calma. Era a Uhum. principal mudança. Exato, se calhar financeiramente hum, teria pensado melhor e feito um plano melhor. Mas a lição maior que eu teria feito é não teria contratado uma empresa de IT para fazer o desenvolvimento de uma plataforma from scratch, mas teria feito por eu próprio numa e-commerce platform Tipo que já Shopify. tenha tipo Shopify ou e-commerce e tudo mais. Ok, ok. Boa, Yeah. isso também é um bom ponto. Hum, Lá está, depois isso também depende do ponto de situação de cada um e das prioridades de cada um, porque há muito pessoal que, infelizmente, também não conseguirá, apesar de ter o desejo de criar uma plataforma de e-commerce, arranjar uma equipa para o fazer, o que torna as coisas também mais demoradas, etc. hum. Cada um tem que jogar com o que tem, mas eu acho que esses são conselhos ótimos. Uhum. E em que ponto é que neste momento está a empresa? Hum, ou seja, eu consegui lançar na Suíça logo em 4 meses, com cerca de 140 produtos. Se calhar tenho que te falar primeiro do que é a empresa, não? Não, sim, Mas agora lancei, era a próxima, exato, sim. lancei já na Suíça, tipo um MVP, um Minimum Viable Product, para testar muitas ideias que têm conceitos únicos.
Ou seja, está live, a plataforma existe, ainda tem vários bugs que às vezes as pessoas não conseguem funcionar e estou agora a fazer um pivot para mudar a plataforma toda e o marketing e tudo mais, também se calhar um slight rebranding, Boa. mas também estou a pensar lançar o mais rápido possível em Portugal, ou seja, se calhar quando voltar em maio abrir uma empresa em Portugal e a lançar também lá nos próximos meses. Ok, ok. Depois vou Yeah. querer saber qual é Stay tuned. como é que está e a comparação entre abrir uma empresa na Suíça barra abrir uma empresa em Portugal. Porque o pessoal Exato. fala tanto da questão das burocracias em Portugal, tenho Yeah. curiosidade para saber isso. Mas então, Também eu. passemos então àquilo que toda a gente quer saber. O que é a Mico.Heart? Ok, o website é Miko.earth, a empresa chama-se Miko Mindful Consumption. Então, começando um bocadinho com o problema que eu estava a tentar resolver, como falei antes, há uns anos atrás, eu comecei a ver, pô, eu faço tanto lixo e tenho que reciclar tanta coisa, e aqui na Suíça a reciclagem é um bocadinho mais complicada do que em Portugal, tem dias específicos para levar o cartão e outros materiais. E sempre vais ao supermercado e sempre que vais comprar coisas, trazes tanto lixo para casa, tanta coisa. Normalmente, provavelmente mais de 60% do peso é lixo. Sim, São materiais que tu não usas. E depois tens o trabalho de separar, de voltar a botar fora e tudo essa palavra que eu ainda agora usei chamado lixo, são recursos. E eu comecei a pensar qual é a maneira que eu posso minimizar o meu custo, o meu preço de impacto ambiental. E então aí comecei a fazer muito research, fiz um curso também de Sustainability Strategies da Cambridge, que não recomendo, é muito teórico. E fiz muita pesquisa o que é que significa reciclar e tudo mais. E cheguei a uma conclusão que reciclar é um workaround, nem sequer é uma solução boa que nós precisamos. Porque sim. reciclagem foi um conceito criado pela indústria de fossil fuel, de petróleo, que puxam a responsabilidade para o consumidor. Não sei se conhece aquele triângulozinho do recycling, foi Sim. desenvolvido pela indústria para puxar sempre que houver um plástico, ok, nós produzimos, fazemos a poluição da produção, lançamos e agora nós não temos responsabilidade nenhuma com a poluição e com os restos. E uma coisa que também mudou muito no mundo dos últimos anos foi, antigamente, para a idade dos nossos avós, o que é que não acontecia ao lixo? Primeiro, produzia-se muito, muito menos lixo e o pouco que sobrava era queimado nos jardins. As pessoas queimavam nas aldeias e tudo mais. Depois começou a haver a coleção do lixo e, entretanto, a reciclagem e tudo mais. E quando das conta, o consumo destes recursos de one time only use, que só usas uma vez, aumentou tão consideravelmente que, que é uma loucura hoje em dia. Vais ao supermercado, tudo tem pacote, tudo tem pacote. E então eu comecei a pensar, tem que haver uma maneira melhor de nós reduzirmos esse consumo de pacotes e tudo mais. E em paralelo, comecei a ver que havia muitas startups a ser criadas e pequenos negócios que começaram a produzir produtos muito mais sustentáveis, com menos plástico, com pacotes mais pequenos, mais eficientes, com alternativas, com pacotes que são compostable, biodegradáveis, ou seja, se puseres debaixo da terra em 2 semanas desaparecem, que fazem uma grande, grande diferença no ambiente. E especialmente, uma das principais razões que eu sou tão contra o plástico, por exemplo, e, digamos, o plástico é um material excelente, é inacreditável as capacidades do plástico, tanto para fazer medical devices e tudo mais, mas também para muitas coisas não dá. E a poluição que existe só de criação do plástico, ninguém fala. Acho que havia ainda há pouco tempo, só para produzir a quantidade de plástico que é necessário para consumir só nos Estados Unidos, chega a 8 bilhões de petróleo, Sim, sim. de barris de De petróleo, barris de só para petróleo. a produção de plástico, mas ninguém fala
da poluição que é a produção de plástico. A gente fala, reciclar, e não sei o quê, eu reciclo. Mas e ainda por cima, a maior parte do plástico nem é reciclável, porque está contaminado com resíduos e tudo mais. Ou seja, eu comecei a pensar que nós temos que arranjar alternativas para continuar a consumir, que é necessário consumir para a economia e também para o nosso viver e para o nosso conforto, mas com mais alternativas. Já passei agora tanto tempo aqui a fazer de problem Não, não, statement. não, não, boa. E então, a minha solução é, ultimately, as pessoas têm que ser more mindful, têm que ter mais conhecimento do que é que está por trás dos produtos que compram. Porque sempre que nós vamos ao supermercado ou uma loja aqui e ali, nós estamos tão habituados a vamos lá, compramos, pagamos e vamos embora, e nós não percebemos o que é que acontece ao dinheiro que nós acabamos de pagar por esse produto e qual é o impacto, qual é o preço ambiental por esse produto. E então para já, a minha ideia foi criar uma plataforma em que tem tipo uma plataforma online, que tem dois propósitos. Um é tipo trazer mais awareness. Peço desculpa pelas palavras inglesas, Não, não, mas não, estou não, à habituado vontade, à a falar vontade. em inglês. Não, É trazer estás à mais vontade. conhecimento às pessoas do impacto dos produtos e das alternativas, e, e no segundo é dar às pessoas imediatamente uma solução com produtos alternativos que são muito mais ecológicos e sustentáveis. Ou seja, para quem tiver conhecimento de tecnologia, é tipo uma combinação da Wikipedia, atrair o conhecimento personalizado por cidade, ou em como podes viver uma vida sustentável na tua cidade, e depois de tipo um Amazon E-commerce Services, em que eu quero trazer para cada cidade quais são os produtos que são produzidos na tua cidade que são mais ecológicos e ter essa tipo localização. Se estás no Porto, eu mostro os produtos perto do Porto. Se um certo produto, por exemplo, este não existe no Porto, Sim. alarga a disponibilidade a nível nacional para tu não só teres acesso aos produtos mais sustentáveis que existem, mas também mais perto de ti. Porque Ok. eu depois de trabalhar mais de 13 anos em Global Supply Chains e a movimentar produtos por todo o mundo, essa movimentação também consome muita energia e muito petróleo. E por que não simplesmente comprar aquele produto que é produzido pelos teus vizinhos? Não tem o transporte e o dinheiro vai para os teus vizinhos, fica ali na tua economia local e não vai para a China ou para a Índia ou para onde os produtos vierem. Ou seja, esse conceito de reduzir transporte e saber para onde é que o teu dinheiro vai é muito importante. E para mim isso é quase o conceito de mindful consumption, Ok. que é uma coisa que tenho que escrever um artigo. Para mim, mindful consumption é ter conhecimento para onde é que a tua energia na troca de um produto ou um serviço vai. E energia neste conceito é o dinheiro. Ou seja, se dás 10 euros por esse copo, isto é um copo que tenho aqui por acaso, que eu uso todos os dias, de café, que foi feito com restos de café, ou seja, prensado, e agora é um copo de economia circular. Um, Sabendo que foi produzido em Berlim, eh, que vem de restos de café, que normalmente poderiam ir maioritariamente para o lixo. E quem fez foi uma pequena empresa. Eu sei exatamente para onde é que o meu dinheiro vai. Vai para aquela empresa e alguma parte foi do transporte de Berlim para Zurique, também perto. Versus comprares um café já feito no supermercado, que vem num pacote de plástico, com uma lida de plástico, com uma mistura de leite, com antibióticos e um café que não sei de onde, e açúcar. O plástico, o cartão provavelmente foi feito na China, o plástico foi feito com combinação com petróleo, areia e outros materiais. Ou seja, a lógica de produção desse produto é tão grande e tão complexa que nem as próprias marcas conseguem exatamente Perceber de onde é atribuí-la que vem. e perceber para onde é que vai. Ou seja, tu ao pagares 10 euros por isto, sabes exatamente para onde vai o dinheiro e sabes exatamente qual é o impacto ambiental. Ou seja, o impacto ambiental aqui é quase zero, porque estás a usar uma coisa, restos de café, Sim. versus comprares uma de plástico que não sabes a mínima ideia e consumiste petróleo e transporte e tudo mais. Ou seja,
esses 10 euros agora foram para esta localização, para esta pequena empresa, ou pões 10 euros que foram para uma empresa tão grande com valores muito reduzidos em termos de ambiente e de pessoas e tudo mais. Ou seja, a tua energia que tu tanto trabalhas todos os dias para ganhar dinheiro, acabaste de a dar em troca de um produto que vai para valores que potencialmente não são os valores que mais te representam e que tu mais queres proteger. E então aí que o trabalho de Mindful Consumption começa a trabalhar é para onde é que a minha energia está a ir? Cada produto e cada serviço que eu compro, para onde é que foi a minha energia? E é por isso é que, para mim, o conceito de comprar localmente produtos nacionais e produtos ecológicos é muito, muito importante. Porque depois podes, exatamente, se fores ao mercado em Portugal, provavelmente sabes, estes espinafres ou estas alfaces, não sei o quê, vieram da região. Versus ir comprar pacotes, não sei o quê, feitos na China e tudo mais. Sim, às vezes são mais baratos, mas onde é que está a ir a tua energia? Tu trabalhaste o mês inteiro para esta energia, para o teu salário, e agora estás a dá-la para empresas que não têm possibilidade. Eu só deixo Sim. aqui um risco, que é quando isto é um pensamento, claro que só é possível quando uma pessoa já chega a ter um certo conforto financeiro em que possa pensar assim. Se alguém está a ouvir e pensa, mas o meu salário eu não consigo pagar mais 1 euro por este produto do que aquele, é compreensível. E eu não estou a forçar ninguém a tomar medidas drásticas que possam tirar o seu conforto de vida, porque a prioridade de qualquer humano é sempre primeiro um teto em cima da cabeça e comida e o mínimo de conforto, não é? Só depois dessa base é que depois podemos começar a criar, mas mesmo assim comprar localmente é sempre possível e muitas vezes poupa-se ainda dinheiro com o produto ecológico. Boa. Essa, por acaso, essa última parte era algo que eu te iria perguntar agora, que Sim. é verdade que, pá, e cá em Portugal nós mesmo assim somos muito afortunados, mas comparativamente com o resto da Europa, nota-se. E depois é também uma questão de mentalidade. Por exemplo, sei lá, eu vejo nos meus grupos que não são pessoas, ou algumas delas não são pessoas que tenham dificuldades financeiras propriamente, e mesmo assim são pessoas que não compram coisas que são mais sustentáveis ou mais ecológicas ou que têm esse tipo de mentalidade de mindful consumption por várias razões, não é? Mas para aqueles que até desejam, gostariam de o fazer, mas realmente, em termos de possibilidades financeiras, ficam aquém das necessárias, tu achas que existe algo mais que eles poderiam tentar fazer? Ou pelo menos tentar por outras vertentes, já a Uhum. reciclagem, que nós já percebemos que é só um penso rápido no problema, mas sei lá, por exemplo, fazer compostagem, o que seja. Sim, sim, compostagem é sempre a melhor solução de todas, mas restos de comidas, não é? Relativamente à parte financeira, um, eu acho que sim, que há muitas alternativas. Por exemplo, um dos melhores casos em que se pode poupar muito dinheiro é cena de Para a barbear. barba, sim. Sim. Eh, a maior parte das pessoas compra desde 1970 a Gillette de plástico, que não dá para reciclar porque tem lâminas e tudo mais, vai diretamente para o lixo, demora mais de 450 anos a desaparecer, ou seja, os teus netos ainda vão estar cá ao mesmo tempo. E se comprares eh, uma tipo antiga, em que só mudas a lâmina, tu vais poupar tanto dinheiro. Eh, ou seja, há muitos produtos em que ainda dá para poupar, ou mesmo copos de café e tudo mais, ou olha, Garrafas. outro produto, a garrafa, que se fizeres a conta de comprar esta garrafa dá-te para a vida inteira, literalmente, porque é feita de stainless steel, que não decompõe versus comprar as garrafas de água no supermercado ou quando andas a viajar, o dinheiro que tu não poupas é inacreditável. Eu agora que uso, e quando tenho que ir a algum lado ou para o trabalho e tudo mais, já poupei tanto dinheiro em água que já dá para depois usar isso para comprar produtos.
os outros produtos que são melhores, Sim, mais orgânicos e tudo mais, que te dão mais saúde, que tomam conta mais da tua saúde e depois poupas dinheiro no médico. Poupas dinheiro no médico significa poupas dias em que estás cansado, ou que não tens energia, ou que não trabalhas, ou seja, que contribuem para a tua diminuição da tua felicidade. É, é tipo butterfly effect. sim. Estas pequenas mudanças para produtos mais sustentáveis que ajudam-te a ti e ao planeta faz uma diferença muito grande. Sim, pá, concordo contigo. É tal como a questão de, ah, por exemplo, um caso um bocadinho à parte, mas tu tocaste na parte da saúde. Às vezes Uhum. nós, e eu noto isso se calhar também, não só nos dois campos, sejam pessoas com muito dinheiro, sejam pessoas com pouco dinheiro, que há muita mentalidade do trabalhar, 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 sustentar, sustentar, sustentar. Pá, e é legítimo, é aquilo como tu disseste, a primeira necessidade é Uhum. um teto, é comida na mesa e isso é imprescindível. Mas, ao mesmo tempo, quando existe, por exemplo, o descurar totalmente da saúde mental, do teu bem-estar, de fazeres algo que está mais enquadrado com os teus valores, pode não parecer que tenha correlação, mas através de estudos científicos nós já conseguimos começar a ver isso, de que, lá está, como não é um efeito imediato, como tipo, tu não Ok. sais de casa triste e começa-te a doer um braço, tu não percebes, mas tu sais de Uhum. casa triste 10 anos e começa-te a doer um braço, ou que seja, as pessoas negligenciam mais. Mas é um facto que tem um impacto enorme naquilo que é depois uma consequência a longo prazo. E lá está. Da mesma forma que tu podes poupar hoje, ou melhor, gastas mais 20 euros hoje a comprar uma garrafa destas e depois poupas 100 euros durante 2 anos em garrafas de água, se tu também Muito investis um mais. bocadinho mais na. Sim, muito mais. Se tu investis um bocadinho na tua saúde mental hoje e se calhar daqui a 2 anos não tens aquela consulta no médico ou as 3 consultas no médico que depois vais ter que pagar. Claro que nem sempre é assim tão simples quanto isto, mas é uma ideia. Quem quiser Uhum. pode pensar sobre isso. Mas falando aqui na questão da Mico, novamente, já tocámos aqui num ponto interessante de, também para além da Mico, o que é que as pessoas podem fazer e não fazer para tentar ajudar um bocadinho mais o mundo neste processo mais sustentável. Tu falaste também que existem várias empresas que já têm e-commerces para produtos locais, produtos sustentáveis. Eu, por acaso, na altura em que nos conhecemos, eu até te falei que eu tinha pensado em fazer algo desse género, Sim. tipo uma Amazon de coisas sustentáveis, mais biológicas, etc. Só que há aí um ponto, por exemplo, que tu falaste, que eu achei muito interessante, que lá está, como eu não sou tão aware neste tema, não sou tão consciente nestes temas, não me passa como tão importante a questão dos transportes, de tu Uhum. investires muito nos produtos não só sustentáveis, mas também locais. Já vimos Exato. que isto é um facto que distancia a tua empresa das restantes. Que Uhum. mais é que tu consideras que tens para oferecer que acaba por trazer maior valor do que outras É. empresas? Um específico USP, uma coisa única que também que não vi ainda em nenhum mercado. Comecei a ver uma empresa no Canadá. É, é tentar ajudar as pessoas a perceber qual é a diferença de mudarem de um produto não sustentável para um sustentável. Porque a maior parte das pessoas vê, é só mais um, é só mais um. Oh, e qual é a diferença? Tudo o que sabes é que está escrito lá, o produto é ecológico, é sustentável. E muitas vezes há o chamado greenwash, que as grandes marcas põem lá a palavra green ou eco e o produto não, nem sequer é sustentável, é só publicidade enganosa. Então estou a criar um algoritmo um cálculo em que para cada produto eu faço a comparação entre produtos. Por exemplo, para esta garrafa, faço uma comparação com uma garrafa de plástico e o algoritmo vai calcular qual é o preço para o ambiente em trocar da garrafa de plástica para a garrafa reutilizável. E eu faço um cálculo baseado tipo no material do produto, por exemplo, em plástico em PET, quanto CO2 é que foi produzido para criar a garrafa e depois quantas garrafas é que consumirias em média por ano e também
quanta água é que é necessária para a produção da garrafa. Muitas vezes as pessoas também se esquecem, há métodos de produção em que utiliza mesmo muita água e depois faz a poluição da água e depois tens que tratar da água outra vez, ou seja, mais energia, mais recursos, mais químicos, que tudo entra na água. Então eu tenho o que eu chamo Myco-Score, em que faço o cálculo para ajudar as pessoas a perceber qual é a diferença em mudar de um produto para o outro e depois até podes fazer a simulação de, ok, se mudares durante um ano ou a 50 anos. Qual a Ok. diferença que tu tens e depois eu dou isso como as poupanças que te farias em CO2, segundo o meu cálculo, eu dou-te a ti como reward system para tu poderes fazer o management, para teres a noção de todas as poupanças que estás a fazer de CO2 ao comprares o produto mais ecológico. Top. Isso também Pá, é um único USP. pá, não, isso é ótimo. Eu, por acaso, lá está, eu tenho muito menos conhecimento na área do que tu, também muito menos pesquisa. Eu, por exemplo, eu nunca utilizei um e-commerce de produtos sustentáveis, Uhum. acho que não. Mas nunca vi nada semelhante e já quando tu me tinhas falado nisso, eu achei ótimo. Acho que isso é muito porreiro porque pode até fazer a diferença quando uma pessoa compra. Por exemplo, eu agora estou-me a sentir um bocado culpado. Eu ontem fiz várias compras no AliExpress. Agora sinto-me mal, pá, estou a gravar Ah, este podcast e estou-me a sentir da mal. China. Da China, sim. E, É. e lá está, Estás a imagina. ajudar a propaganda chinesa. Estou a ajudar, estou a ajudar. Pá, também sou culpado, né? Eu vivi lá e tudo, mas não que eu concorde de forma alguma com os princípios ou ideais chineses, mas realmente se houvesse algo, por exemplo, um site de comparação ou o que fosse, em que, por exemplo, comprar na China, comprar na Amazon de Espanha, que já é um bocadinho mais perto, ou comprar numa loja local, apesar dos preços serem diferentes, qual é que seria o impacto que isso tem no ambiente? Pá, se calhar Uhum. até podia não fazer muita diferença porque o preço é muito distinto. Mas eu poderia olhar para aquilo e pensar: epá, tu estás a comprar na China, estás a fazer 10 vezes pior ao ambiente do que se comprasses aqui. Se calhar eu ia me sentir culpado e já poderia repensar a minha decisão. E isso Uhum. acho isso uma ideia ótima. É. Mas, diz. Eu acho que tu disseste 10 vezes, eu acho que se o cálculo for bem feito, será mais quase 100 vezes, porque a maior parte dos produtos é de tão baixa qualidade que depois só podes usar uma vez ou durante um ano e depois botas fora, foi criado de petróleo e de plástico e vai acabar na nossa terra, debaixo da terra, Sim, que fica lá durante centenas de anos e depois vais ter que comprar outro e depois compras outro e compras outro. Estás simplesmente a pagar é pagar, várias sim. vezes pelo mesmo produto durante vários anos e que, claro, usa cada produto mais petróleo e mais transporte e quando aquilo acaba todo, debaixo da terra, dos teus vizinhos. Sim, pá, isso é verdade. Se bem, lá está, depende do segmento em que estamos a comprar, não que na Amazon seja muito diferente em determinados segmentos, porque Uhum. pá, quando uma pessoa tenta comprar o mais barato possível, mais provável é que isso aconteça. Eu já tento olhar Uhum. para as coisas de uma forma diferente, na maior parte das compras de relevância. Mas se calhar é nas pequenas coisas que uma pessoa deveria começar a ver mais Sim. isso e não quando vai comprar, sei lá, um computador, que é uma coisa mais cara. Mas muitas coisas pequeninas acumuladas, se calhar têm mais impacto do que a compra de um computador. Sim. E também queria refletir uma coisa. Os produtos normalmente que vendem nos chineses e tudo mais, ou AliExpress, são produtos que usas uma vez e botas fora, praticamente, vai ser para aí 90%, ok? Espero não estar a exagerar. Já, não tenho nada contra os chineses, mas é o consumo. Eh, e as pessoas esquecem que há alternativas. Sim, é super barato e vais lá, encontras tudo, mas há alternativas. Podes pedir emprestado a um vizinho, podes pedir emprestado a um amigo, podes trocar. Há agora cada vez mais websites e lojas em que de segunda mão há muitas alternativas contra o comprar novo. E é isso, aí é que começamos a trabalhar muito numa economia circular. Vais poupar também dinheiro, vais ter um produto de maior qualidade e não estás a ter impacto ambiental. Ou seja, essas alternativas são uma coisa que as pessoas têm que começar a perceber que existem e têm que simplesmente ir ao Google e perguntar. Sim, sim, E tu sim. vais encontrar, não é esses quick fixes de ir ao chinês e comprar, acho que está.
está a ficar muito fora de moda também. E para não falar do impacto ambiental. Pois, exato, exato. E que eles não pagam impostos. Também. Também é um facto. Não, existe muita coisa à volta dessa dinâmica que é complexa. Pá, do AliExpress, lá está, depende. É verdade que há muitas coisas que se tu comprares, algumas só vais usar uma vez. Isso aconteceu-me na China quando eu vivia lá e mandava vir de um site que era o Taobao, ou como é que se chamava, que por incrível que pareça, imaginem que se o AliExpress é metade do preço de tudo o que vocês veem, o Taobao, ou como é que se chamava, ainda era metade do preço do AliExpress. Era tipo baixo, baixo, baixo. E aí sim, a maior parte das coisas deixava de funcionar rapidamente. Pronto, mas eu acho que já tento comprar coisas que têm uma longevidade maior que não são tão facilmente substituíveis, mas acho que é uma reflexão extremamente importante. Posto isto tudo, qual é que tu gostarias que fosse o futuro da Mico? A visão é criar uma plataforma em que faça como tipo database para as pessoas poderem encontrar qualquer pergunta a nível de sustentabilidade e como eles podem viver uma vida sustentável. Ou seja, podes procurar onde é que, por exemplo, o melhor site para comprar este tipo de produto que compras no AliExpress e depois poder trocar e encontrar essa informação, um sítio para comprar as tuas roupas, os teus sapatos e tudo mais, e também encontrar sempre lá a lista de produtos mais ecológicos que são produzidos mais perto de ti. Ok, boa. Yeah. Tu já deste aqui vários conselhos, várias sugestões, e eu antes de sair desta parte da Mico, eu gostaria de perceber como é que, por exemplo, agora falaste de roupas, e isso é uma curiosidade gigante que eu tenho. Eu não faço a mínima ideia, sem ser talvez ir a um site de, de roupas mais sustentáveis ou de comprar em segunda mão, há alguma forma de eu entrar num shopping comum e conseguir fazer uma compra mais ou menos sustentável, tipo a nível de roupas? Um, não me é fácil falar porque eu já não compro roupas há mais de 2 anos. Pá, comprei uma t-shirt e senti-me mal. Uh, porque a roupa dura anos e anos. Nós Sim. não precisamos comprar. Eu comprei roupa de qualidade, ou seja, ainda vai ficar muitos mais anos. Mas uma coisa que temos que ter cuidado é que as grandes marcas, tipo Zara, H&M e tudo mais, elas fazem muito greenwash. Greenwash que é o conceito de fazer de conta que é um produto sustentável, mas a maior parte das vezes não é. Não querer criar uma grande polémica, mas por exemplo, a H&M criou uma linha de produtos que era possivelmente realmente sustentável, não sei, não fiz a audit, mas o resto não é. E depois pegam nisso e fazem grandes publicidades e tudo mais, e a pessoa pensa, a H&M agora é sustentável. Não é, é uma das piores marcas que existe em termos de impacto ambiental, a indústria de roupas em si. Por isso, entrando num shopping, de momento, acho que provavelmente nem 1% de opções sustentáveis encontrarias. E muitas marcas, tipo o grupo da Louis Vuitton, nem sequer fala disso. Eles ainda estão muito, muito atrás, mas há muitas marcas e muitas pequenas empresas que estão a dedicar-se muito mais a produtos sustentáveis e tu depois podes ver a informação toda de onde é que vem o produto, quanto gasta, qual é o material, se é reciclável e tudo mais. Ou seja, há soluções. eh, Aconselho é não seguir as grandes marcas e fazer um bocadinho de pesquisa. Sim, mas esse ponto, por exemplo, que tocas, eu acho muito estranho de como é que uma marca com a visibilidade como a Louis Vuitton e outras, a Burberry, etc., e marcas de luxo que eu também não sei porque também não Uhum. compro, e estando elas para um público com muito mais dinheiro, com muitas melhores capacidades financeiras, à partida com preocupações um bocadinho distintas naquilo que é a pirâmide de Maslow, Uhum. porque é que essas marcas, com o price tag que elas têm, não colocam ou não inserem cada vez mais a questão da sustentabilidade. Isso se tu me perguntasses não faria sentido nenhum para mim. Eu percebo porque é que a Pois. Zara não o faz, né? Porque senão não consegue vender ao ritmo que vende Uhum. e aos preços. É como tipo, porque é que o Exato. AliExpress não vende produtos sustentáveis?
porque senão ninguém comprava lá da forma como compram no AliExpress, não é? Agora, a Louis Vuitton, É, esta é a minha opinião, não sei. Acho que é o contínuo pensamento de prioritizar simplesmente o dinheiro. É, é simplesmente a ganância, no meu ponto de vista. Porque há várias empresas mais pequenas a investir muito, a fazer muito R&D e tudo mais, em roupas sustentáveis. E acho que podes fazer uma pesquisa, o que é ótimo. E muitas delas até são empresas em Portugal, na área de vestuário. Eh, mas eu não sei porquê. Essa, sim, pá, pronto, lá está. Isso é como em todo o lado, é como em todo o lado. As grandes exato, petrolíferas também como poderiam começar a investir muito mais em energias renováveis. Pronto, exato. é o que é. Pelos Mas vistos, a Galp já está a começar a fazer um bocadinho mais de esforço por acaso em Portugal. não estou ao corrente. Mas é É, assim, a nível político faz todo o sentido. Se as pessoas, se se começa a notar que a sensibilidade social se começa a ficar focada com o ambiente ou com a sustentabilidade, com o que seja, não faz sentido que para qualquer empresa gigante decida parar no tempo, não é? Porque uma coisa é quando uhum, existe 10 pessoas a começar a dizer, oh, não compro mais na Galp. Outra coisa é quando existem 10 milhões, ou o que seja, quando começa a exato. aumentar a pressão, isso também tem que mudar. Nota-se Uhum, perfeitamente nos carros, não é? Que vão acabar os carros a gasóleo, os carros a gasolina, vão ser só uhum. carros elétricos, etc. Mas tu achas que existe mais alguma ou algumas opções ao alcance do comum mortal para se tornar mais sustentável? Por exemplo, tu falaste muito da reciclagem, tu achas que poderia haver alguma coisa na reciclagem que nós poderíamos mudar, que se calhar não pensamos sobre isso, que tornasse mais sustentável, ou Sim. outro ponto? No fundo, a minha empresa, Mico, nós estamos a tentar arranjar produtos que não é preciso sequer reciclar, que a maior parte da gente tem, ou seja, reutilizáveis ou são maioritariamente de produtos que são compostable, ou uma reciclagem muito fácil de cartão em vez de vidro e tudo mais. Eh, ou seja, essas pequenas mudanças começam a somar muito, é para cada consumidor, então se fores tu, o teu vizinho, o teu amigo, a tua namorada, o teu namorado, os teus pais, os avós, e os vizinhos, faz uma diferença gigante. O número de caminhões de lixo que existem hoje em dia, que poderiam ser reduzidos simplesmente por cortar em packaging e tudo mais, é incrível. Ou seja, esse é o nível um. E acho que em Portugal também gostava de salientar é o conceito de comer carne e peixe que dá energia. Acho que as pessoas também têm que aprender muito através de nutrição e o fator que é, não estou a dizer que toda a gente tem que ser vegan, porque o mundo, há uma frase que eu gosto muito que é, o mundo não precisa de uma dúzia de pessoas a fazer tudo perfeito, o mundo precisa de milhões a fazer um bocadinho melhor. Ou seja, simplesmente reduzir gradualmente ou um bocadinho o consumo de carne e peixe é muito melhor para a tua saúde e também para o ambiente. Já agora, tu és vegan? Não, não sou vegan, não. Ok. Mas de vez em quando ainda como carne, especialmente quando vou a Portugal. É difícil, é difícil às vezes. Tento comer muito, muito poucas vezes. Ou seja, sou maioritariamente vegan, mas também gosto de um peixe grelhado à Claro. beira-mar. Não, eu acho que faz todo o sentido e pouco sentido faz em criticar uma posição assim. Porque ao fim do dia, a meu ver, que lá está, que não sou nenhum nutricionista, não sou nenhum experiente em nada, parece-me que o segredo está um bocadinho no equilíbrio. Porque até para Exato, ti, a nível de saúde, pode ser que a dieta vegan não se adapte, até porque depois tens de começar a tomar suplementos B12, exatamente. etc., que são uma data de coisas que pode não se adaptar Hum, a muitas pessoas. Da mesma forma que comer carne, se calhar está a prejudicar muitas pessoas que comem e elas nem sabem que prejudica. Eu acho que isso exato. depois tem também muito a ver com a epigenética e todos os outros fatores que são Uhum. importantes analisar. Mas tu, ao estares a falar cá em Portugal e nos É, supermercados, etc., diz. eu acho que o balanço disso também é muito fácil pensar. Basta olhar a nossa alimentação. Nós somos humanos,
geneticamente temos evoluído, mas a evolução é muito lenta. Mas se olharmos só nos últimos 20 anos, o consumo de carne diária aumentou muito grande, muito. Sim. Porque antigamente provavelmente consumiriam carne aos fins de semana, com um cabrito ou qualquer coisa. Hoje em dia é quase todas as refeições. Até o nosso próprio corpo não está habituado a isso. Geneticamente nós não fomos criados para esse tipo de consumo e de alimentação. Sim, e acho que isso também tem muito a ver com a evolução financeira do mundo, não é? Porque, sei lá, nós neste momento estamos como estamos. Agora imagina quando, por exemplo, nós tivermos todos os países subdesenvolvidos que têm uma taxa de pobreza muito grande, o que é que acontecerá quando esses países estiverem acima do nível médio da pobreza, ou que seja, quando tiverem capacidades financeiras superiores? Qual é que será a tendência deles? Provavelmente é passar pelo mesmo que nós passámos há meia dúzia de anos e ainda estamos a passar. Acho Hum. que eventualmente todos vão ter que passar mais ou menos pelos mesmos Sim. ciclos de evolução. E Mas é um problema que me imediatamente pensa. Alguém deveria começar a fazer e a ensinar as pessoas a saltar esse problema. Em vez de ter essa evolução linear como tivemos na Europa, nós estamos a aprender desses problemas. Alguém devia ir lá e ensinar a esses países que não é por consumir mais isto ou aquilo que vais continuar a evoluir. Eles podiam dar um salto em evolução. é assim, eu acredito que há de ser até países mais subdesenvolvidos, chamemos assim, que evoluíram melhor em várias etapas do que nós próprios europeus. Porque Hum. também são várias culturas distintas. O Ocidente tem uma cultura muito consumista, a China tem uma cultura muito consumista. Dentro Hum. do Ocidente existem países totalmente diferentes, em que tu vês o consumismo muito, por exemplo, sei lá, se calhar nos Estados Unidos, em grande parte, mas não vês tanto, não sei, na Suíça, não sei se será o caso, pronto, em outros países europeus ou do Ocidente que não tenhas, portanto, isso depois também depende muito, mas tu estando a falar desses problemas e de coisas que são graves e que vão ter um grande impacto, para ti, pessoalmente, quais é que tu achas que são os maiores problemas de momento a nível de ambiente, sustentabilidade? É o plástico? É o que mais? Acho que o problema número um que temos que resolver é o consumo de energético. Eh, a energia é ainda um dos fatores de maior poluição, que consome mais fossil fuels, e acho que o problema maior que temos é o CO2. Então, eh, é consumirmos menos energia, desligando luzes, que às vezes parecem coisas mínimas, mas é muito importante. E também o fator de haver mais empresas digitais, toda a gente mudar para digital, carros elétricos vão consumir muito mais energia e tudo mais. Esse é um problema. Bitcoin, por exemplo, ou cryptocurrencies em geral, é um problema que temos que corrigir o mais rápido possível, porque mesmo estamos a investir em energias renováveis, mas o consumo de energia continua a subir, por isso fica ainda mais difícil reduzir o consumo de fossil fuels e tudo mais. Isso acho que para Sim. mim é o número um dos problemas que têm que ser resolvidos. Mas não é o problema que eu me estou a dedicar a Claro, resolver. claro. Há muita gente, eu dediquei-me ao consumo e à poluição feita pelos produtos que nós consumimos em casa. Boa, boa. Olha, só uma curiosidade, porque já que estamos a falar nestes temas, quando tu me disseste que ias fazer expedição à Antártida, tu tinhas falado que ias com ativistas climáticos, ou fui eu que percebi mal? Sim, exato. É um amigo meu da Austrália que eu conheci uma vez numa das minhas viagens e ele é um climate activist famoso e eles estão a organizar um barco com cerca de 160 pessoas e queria deixar aqui a nota, a viagem tem uma negative footprint, ou seja, é 1,25% negative footprint, ou seja, Ok. não estamos a fazer poluição nenhuma, estamos a tirar, porque a viagem é um bocado cara, também estamos a pagar por isso. E bem, estou mesmo looking forward pela viagem, que vamos ter, acho que cerca de 160 pessoas de 35 países diferentes, em que vamos ter vários workshops sobre problemas mundiais de climate change e ao mesmo tempo visitar a Antártica, que é
Foi um sonho para mim, tanto ir ao North Pole ou ao South Pole, como tem estado a derreter tão rápido, também quero ir lá ver aquilo com os meus próprios olhos e ter experiência e ao mesmo tempo vou aprender muito mais. E quando sair daí vamos ver o que é que será do Miko. Boa, sempre evoluindo, pá, É. isso é ótimo. Olha, já que estamos a falar de evolução, quais é que tu dirias que foram as experiências que tiveste ao longo da vida, seja viagens, seja workshops, seja o que for, Hum, que mais te ajudaram a evoluir? hum. Eu acho que desde há uns anos para cá, se calhar tudo com um trigger a ir ao Burning Man, que é uma coisa, é um gathering no deserto. Ehm, Tenho lido muitos mais livros sobre personal growth, sobre como é que o nosso cérebro funciona, livros sobre como é que a energia funciona, tentando perceber mais o que é que significa ser humano e como trabalhar e como seguir felicidade. Também fiz um curso de Science of Happiness. Um, ou seja, esse contínuo essa curiosidade contínua de Sim. tentar perceber mais como é que o nosso corpo funciona, como é que a nossa energia funciona, também suplementada com algumas cerimónias e experiências com psychedelics, ajudaram-me muito, muito, muito a ligar-me a mim próprio, à natureza e a outros humanos. E daí também está muito ligado com o Miko, porque nós, como humanos, todos nós queremos felicidade, todos nós sofremos, todos nós nos sentimos sozinhos de vez em quando, todos nós temos bons dias, todos nós temos maus dias, ou seja, todos nós passamos por esses altos e baixos da vida. E é muito importante aceitar isso e também saber como lidar com eles. A nível de, por exemplo, essas experiências com psychedelics e tudo mais, está cientificamente provado e tem feito muitas clinical trials em que podem ajudar muito as pessoas mentalmente. Eu, por exemplo, também faço investimentos em algumas startups. Investi em duas, a Atai Life Science e Auto Life Science, em que têm vários clinical trials no uso de MDMA e psilocybin, ou cogumelos mágicos, segundo em português mais conhecido, em que ajuda muito, muito, muitas pessoas a sair da depressão. Ou seja, hoje em dia, só para uma comparação de alguns estudos, hoje em dia se calhar uma depressão, a ir ao psicólogo e tomar aqueles medicamentos super poderosos de empresas farmacêuticas que te deixam totalmente dependentes disso, demora às vezes anos, e às vezes simplesmente com uma sessão num dia, tens melhores efeitos do que anos de ir a psiquiatras e tudo mais. Porque o que te ajuda muito é quando fazes certas ligações no cérebro e tu olhas a um problema e tu não tentas escapar do problema, tu olhas o problema e encaras o problema de frente e vais simplesmente o mais dentro possível do problema para entendê-lo e só aí depois podes resolver. Como Ok. qualquer problema as pessoas resolvem hoje nas empresas, tu tens que ir perceber, fazer a análise do problema e tudo mais para arranjar a solução. E é o mesmo na vida. E toda a gente tem os seus problemas, toda a gente poderá ter seus traumas de infância e tudo mais. E simplesmente pô-los de lado não ajuda em nada a vida. Então, eh, com a ajuda disso, acho que me ajudou muito mais a conectar-me a mim próprio, conectar-me com a natureza e com os humanos, e no fundo está tudo ligado. Toda a gente gosta de estar a passear na natureza e ver e viajar. Porque é que as pessoas viajam? Para ver a natureza em diferentes aspectos e tudo mais, e culturas e pessoas. E toda a gente quer ser boa pessoa, toda a gente quer se correlacionar e fazer outros felizes. E muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. Um, esse uso de algumas vezes de psychedelics ajuda muito a simplesmente perceber o que é realmente importante nesta vida. Então ajuda também muito a acalmar e a ter mais consciência e Foco. viver uma vida mais simples e feliz. Boa. Pá, hum, eu estou muito curioso com esta parte. Portanto, Hum. passemos a esta segunda parte.